tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. eu provei e vi O mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
Que igreja bonita, né? Daqui de cima fica mais bonito ainda. Muito bom olhar o rosto de cada um de vocês, ver as famílias reunidas, ver o coral. Quando esses jovens cantam aqui, parece que a gente já tem a impressão de que Deus já está, de fato, vindo nos buscar, né? É muito bom ouvir o coral cantar. Eu saio, todas as vezes que eu ouço o coral, eu saio daqui com a certeza de que Deus está conosco, de que Deus se faz presente neste lugar. Que Deus seja louvado pela dedicação de vocês, pela voz, pelo talento, pela música, por cada um que participa no coral, seja aqui no instrumento de som, seja nos instrumentos musicais, seja na voz. Vocês são muito usados pelo Senhor, continuem nesse caminho sempre. Muito bom estar com vocês, muito bom lhes falar nessa manhã. É um prazer todo meu, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu espero que a palavra do Senhor faça diferença na minha e na sua vida nessa manhã. É o meu desejo. Hoje eu quero trabalhar algo que mexe um pouquinho com a gente. Quero falar um pouquinho sobre pecado com vocês. Qual foi o sentimento que você entrou aqui hoje? Qual o sentimento que você carregava ao entrar aqui na igreja? Se você chegou aqui hoje pensando, sou um pecador, estou perdido, eu tenho 2 recados para você. O primeiro é que você tem razão. De fato, somos pecadores, estamos perdidos. Mas o segundo recado é que nem tudo está perdido, e isso é que é bom, né? Porque se tudo estivesse perdido, de fato estaríamos perdidos por completo. Mas se você chegou aqui hoje com um sentimento de justiça própria, se você entrou aqui hoje pensando, como eu sou bom e não sou como aqueles que estão lá fora, pecadores perdidos, também tenho 2 recados para você. O primeiro é que você está enganado e que você também está perdido. Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer. Então não tente se justificar dizendo que você é melhor do que alguém. Se você é o primeiro a olhar o pecador ferido, caído e tacar pedras, lembre-se, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus disse. Você tem pecados, você sabe muito bem disso. Mas eu também tenho um segundo recado para você, se você entrou assim nessa manhã. Também nem tudo está perdido para você, e isso é que é o bom. Nem tudo está perdido. Nós vamos meditar hoje no Salmo 32, um salmo de Davi. Primeiro eu quero orar com você, para que Deus nos abençoe na leitura do salmo. Depois eu quero fazer a leitura do texto, quero fazer um contexto sobre ele, e depois eu quero trabalhar alguns versículos desse texto, não todos o salmo, que o salmo é um salmo longo e temos pouco tempo para refletirmos nessa manhã. Então fecha seus olhos e vamos orar. Querido Deus, o coral cantou aqui, Senhor, do Teu Espírito, que nós somos Seus filhos, Senhor, que nós podemos pedir da Tua presença a nos falar ao coração, Senhor. Então, por favor, Senhor, ao meditar nesse salmo, que nosso coração seja aberto ao Teu Evangelho, à Tua salvação, Senhor. Que nós possamos, de fato, nos arrependermos do nosso pecado e, de fato, encontrarmos o perdão. Dá-nos a Tua paz, nos fala nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Salmo 32, Salmo de Davi, um poema, uma linda canção de Davi. Eu vou ler na versão Almeida atualizada, mas depois eu quero refletir com vocês na nova versão internacional. Nós vamos estudar alguns detalhes. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. A maior parte dos teólogos atribui esse texto a Davi tendo escrito no momento de sua conversão, depois do seu pecado, ao adulterar com Batseba e ao assassinar o seu amigo Urias, o heteu. Davi, um homem chamado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, tinha um ministério fantástico, excelente, foi fiel como pastor de ovelhas, foi fiel como assessor de Saul, rei de Israel. Mesmo quando Saul se voltou contra Davi, Davi continuou sendo fiel a Saul e a Deus. Então Saul morreu, Davi foi coroado rei de Israel, e ele se tornou o maior de todos os reis de Israel. Davi teve um ministério fantástico, mas em algum momento, e a Bíblia diz em qual momento, se você pegar o texto de 2 Samuel, não vou abrir com vocês, mas ao narrar o início da queda de Davi, lá diz assim: nos dias em que os reis saem para guerrear, Davi ficou em Jerusalém. Ali fica explícito o problema de Davi. Davi sempre à frente da batalha, como general, como guerreiro, ele sempre estava à frente liderando o seu exército, e no dia em que ele não foi no dia que ele caiu. No dia que ele deixou de fazer as suas obrigações, foi o dia que ele caiu. No dia que ele se desviou de fazer o que era o certo, ele caiu. E caiu feio. E caiu profundamente. Se interessou por uma moça bonita que ele olhou, mas não sabia quem era. Quando perguntou, quando consultou, era esposa do seu amigo, um dos 30 do seu exército. O exército de Davi tinha duas hierarquias principais: os 3 principais, os 3 mais fortes guerreiros, os 3 que eram os protetores pessoais de Davi, e depois dos 3, os 30, e Urias o heteu era dos 30 de Davi, um dos homens mais próximos de Davi. Mas Davi deu voz ao pecado e adulterou. Não sem consequências, a mulher engravidou. E agora Davi, desesperado, porque ele era rei, como explicar que o rei dormiu com a esposa do seu amigo? Tentou encobrir a sua transgressão, enviando Urias de volta para casa. Mas diferente de Davi, Urias não desfez da sua obrigação. Ele disse: meu povo está em guerra, eu tenho que estar com eles em guerra. E não foi para casa. Davi tentou mais uma vez, embriagou o seu soldado, não deu certo, ele não foi para casa. E com medo das consequências, Davi planejou um assassinato a sangue frio. Entregou o seu soldado à frente do campo de batalha para que ele morresse às mínguas. Tudo planejado, tudo arquitetado. Davi tentou encobrir o seu pecado por algum tempo. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo, imaginamos uns 6 meses. Fato é que quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, Davi já há muito estava sofrendo, martirizado pelo seu pecado. Enquanto calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram. Ele estava sofrendo, mas ele não abria mão do seu orgulho. Estava em rebeldia, não queria confessar a sua culpa. Mas quando confrontado com uma outra situação,
ele falou: que morra esse. E o profeta falou: este é você, Davi. E foi quando Davi caiu em terra e falou: Senhor, eu pequei e me arrependo. Quero trabalhar com vocês. Então esse salmo é atribuído a Davi no momento de sua conversão, quando ele confessa. Ele escreve 2 lindos salmos, o Salmo 51 e o Salmo 32. Nós cantamos Alvo Mais Que a Neve, que é inspirado no Salmo 51, e agora vamos estudar o Salmo 32. Vamos estudar brevemente alguns pontos. A felicidade de quem é perdoado. Eu quero explicar um pouquinho quais são as palavras do pecado, então vou gastar alguns minutos a mais explicando isso para vocês. A infelicidade de tentar ocultar o seu pecado é o segundo ponto. O momento da confissão e do perdão é o terceiro ponto. E eu vou fechar muito brevemente sobre a infelicidade de não aceitar a instrução de Deus e a felicidade de aceitar o perdão e a instrução de Deus e de confiar nele. Primeiro ponto está baseado nos versos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E eu precisei trazer um pouco das palavras originais que são usadas nesse texto para poder explicar de forma mais ampla o que está de fato escrito nesse texto. Essa primeira palavra que na versão Almeida atualizada, que a maioria de vocês tem em mãos, que está escrito iniquidade, na nova versão internacional está escrito transgressões, é a palavra do hebraico pechá. Pechá tem que ver com rebelião. Esse é o pecado que no Novo Testamento Jesus diz: aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O pecado da rebelião é aquele pecado que você levanta a mão para o céu e diz para Deus: eu não estou nem aí para você, eu estou em guerra declarada contra você. Esse é o pecado da rebelião. É aquele pecado que te afasta totalmente de Deus, porque você está em guerra contra Ele, você está mirando nele. Então você peca para agredir a Deus. Esse é o pecado da rebelião. Se você for no Salmo 36 rapidamente, ele diz assim, essa é a palavra pechá. Ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão ou da rebelião, a voz do pechá. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não será descoberta e nem detectada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito ele maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. Esse é o pechá, é aquele que está em rebelião direta contra o céu, aquele que está em guerra contra Deus. Mas continuando a leitura, ele diz: mas bem-aventurados aquele cujo pecado é coberto. Ainda no verso 1. Aqui não é mais pechá. Aqui a palavra usada é chataá. E chataá não tem que ver somente com rebelião, com pechá. Chataá é a mesma palavra que é mais usada no Novo Testamento, a palavra grega hamartia. E essa, na verdade, ela tem que ver com um arqueiro que está com seu arco e flecha mirando o alvo. E ele mira, e ele dispara a sua flecha. Mas ao disparar a sua flecha se desvia e erra o alvo. Ele errou o alvo. Esse é Hataá. Não tem que ver necessariamente com uma rebelião contra Deus, mas tem que ver com um erro de percurso. É o pecado que nem sempre você tem intenção de cometê-lo. Você errou o alvo. Você até conhece o alvo, mas você não acertou o alvo. Você Hataá. Você errou o alvo. Isso nos mostra que o pecado não é apenas um tipo de coisa, mas o pecado ele está mais intrinsecamente ligado ao ser humano do que ele consegue compreender. Pastor Alejandro Bulhão dizia que nós temos um vírus que nos penetra a nossa alma, que se chama o vírus do pecado, a natureza pecaminosa, e esse vírus, ainda não há cura nesse mundo, há apenas coquetel para amenizar os efeitos do vírus. É como o vírus da AIDS e o vírus da hepatite C, que você não tem a cura ainda. Você toma o coquetel, então a doença não se manifesta, a doença fica
ocultada, porque o coquetel ele controla a doença, mas você não se cura. Se você for fazer o exame, você é contaminado. E assim é o pecado no ser humano. Ele tem uma natureza humana que ela não tem cura nesse mundo. Ela tem um remédio que permite com que os efeitos da doença não sejam manifestos. Então você consegue deixar de cometer atos pecaminosos, mas você não deixa de ser pecador, e em algum momento ou outro você vai errar o alvo. Em algum momento ou outro da sua caminhada com Deus, você vai errar o alvo. Porque enquanto estivermos nesse mundo, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém está isento do pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, poderemos cair em algum momento. Poderemos cair em algum momento. E essa é uma lembrança importante, para que quando o seu irmão cair, você ore por ele e não o acuse. Porque você também pode errar o alvo. Você também pode chatar, pode mirar, querendo acertar, mas você vai errar no percurso. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, então a trombeta soará, os mortos em Cristo serão ressuscitados, transformados, e nós os que ficarmos, seremos então transformados, e juntamente com eles, subiremos para o encontro do Senhor nas nuvens. Qual que é esse momento da transformação em que não vai haver mais pecado? Na volta de Jesus. Antes disso há pecado. E a hipocrisia é achar que você já superou por completo o pecado. E isso nos dá as duas próximas palavras, o verso 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A palavra aqui é awon. Essa culpa tem que ver com iniquidade, com falsidade, com engano, com vaidade. É uma culpa que acontece já dentro do coração do homem. E depois ela se expande e se expõe, se atravessa e ataca os outros homens. Mas ela começa dentro de você. Ela começa dentro de você e é quando você percebe que ainda precisa contemplar mais o Senhor para ser transformado. Esse é o awon. Mas ele diz: em cujo espírito não há dolo. Em cujo espírito não há dolo. Na minha tradução, Nova Versão Internacional, em quem não há hipocrisia. Já é uma quarta palavra. E aqui a palavra é remiá. Remiá, de acordo com os teólogos, de acordo com o nosso comentário e de acordo com a maioria dos teólogos, remiá tem que ver com hipocrisia, tem que ver com dolo, com fraude, com engano e também com preguiça. Já viu o texto lá que os preguiçosos não entrarão no reino dos céus? Remiá é aquele que tem preguiça de fazer o que é o certo, porque ele engana, porque ele mente, tem aparência de piedade, mas as suas ações quando está sozinho são ações cruéis. Ele é maldoso, ele se finge de bom, ele se mostra bom para que todos o louvem, mas no íntimo ele é cruel, e ele é o primeiro a pisotear o primeiro pecador caído em público. Esse não tem vergonha nenhuma de acusar o outro, esse não tem vergonha nenhuma de humilhar o outro, porque ele é remiá, cujo espírito não há remiá. Ele não tem essa maldade enraizada de fazer o mal, mas que se apresenta de bem. Ele não tem o espírito de Satanás, que se veste de lobo, não, que se veste de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Esse é o remiá. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, que tem seus pecados apagados, a quem o Senhor não atribui culpa e cujo espírito não há dolo. Ellen White, ela diz: desde o princípio Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão,
Assim ele seduziu os anjos, assim tentou Adão e Eva a pecar, e assim ainda está a afastar multidões da obediência a Deus. A senda da transgressão faz com que pareça desejável, mas o fim deles são caminhos de morte. Felizes aqueles que, tendo se arriscado a ir por este caminho, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam em tempo. Deus, em sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído à ruína total pelas sedutoras recompensas do pecado. Sabe, feliz aquele que, ao namorar o pecado por algum momento da sua vida, ao continuar namorando, ele não se afastou tanto que ele perdeu a sua chance de reconciliação com o Senhor. De reconciliação com o Senhor. O coral vai cantar daqui a pouco. Eu já vou ir encerrando porque já é 11h27. Mas o mais importante é que Davi disse: eu reconheci o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi disse: eu reconheci o meu rataá, eu reconheci que eu errei o alvo, eu reconheci que eu falhei, mas eu também não encobri o meu auon, a minha iniquidade, a minha falsidade. Eu não fiquei escondendo debaixo da farsa do manto de justiça que eu tinha como rei. Eu não escondi para sempre. Em um momento eu voltei para Deus e confessei, porque enquanto eu calava os meus pecados, eu via meu corpo se definhando e eu continuava com aparência de piedade, mas eu via eu me afundando dia após dia, eu via eu me acabando mais e mais. Davi, ele estava em rebelião contra Deus, quando ele dizia daquele rico, que o profeta Natan estava dizendo: aquele rico, o que você acha, Davi? O homem tinha todas as coisas, o mais pobre tinha uma ovelhinha, mas quando o rico recebeu o visitante, ele pegou a ovelhinha do pobre e a matou para servir ao seu visitante. Davi: mate esse homem miserável. Mas e ele? Ele nem havia confessado o seu pecado, estava acusando e condenando à morte um outro, porque ele estava em rebelião contra Deus e estava sendo hipócrita. Davi foi hipócrita, e ele precisou cair na lama da confrontação, para reconhecer o seu pecado. Sabe o que é o mais bonito desse salmo? É que essas quatro categorias básicas que eu falei de pecado, você pode errar o alvo, Deus perdoa. Você pode ser falso, Deus perdoa. Você pode ser hipócrita, Deus perdoa. Você pode estar em rebelião contra o céu, Deus perdoa. Sabe por que o pecado contra o Espírito não é perdoado? Ele não é perdoado porque aquele pecador ainda está em rebelião, mas se em algum momento ele se desfizer da sua rebelião, ele encontra o perdão de Deus. O problema é que normalmente ele não quer o perdão de Deus, e é só por isso que ele não é perdoado. Não existe um pecado que o sangue de Cristo não possa lavar, se o pecador se ajoelhar diante de Deus e reconhecer: eu pequei. Alguns anos atrás, um amigo meu, que tinha crescido comigo, pastor da igreja adventista naquele momento, e eu, totalmente alheio à igreja, totalmente alheio a Deus. Eu fazia faculdade de história naquela época, e eu tinha chegado às minhas conclusões óbvias, lógicas, às minhas conclusões racionais de que Deus não existia. Eu falava: é balela esse negócio de Deus. No máximo os deuses gregos e egípcios existiram, mas esse Deus da Bíblia não existia. E eu estava em tanta rebelião contra Deus, eu estava declarando guerra aberta contra Deus, que quando eu fui confrontado por ele falou: o que você acha de Jesus? Eu falei: Jesus deve ter sido um cara legal que viveu, se é que ele viveu de fato, porque eu nem acredito que ele tenha vivido na terra. É algo que inventaram. E ele falou: como você pode dizer isso, se os historiadores da época de Jesus atestam que Jesus existiu? Eu falei: se existiu, era um homem qualquer. Eu estava em rebelião contra Deus, estava declarando guerra aberta contra o céu, e se não há perdão para o pecado contra o Espírito, eu não fui perdoado, porque eu estava em declaração aberta contra Deus. Mas se há perdão,
Pela graça do Senhor, hoje eu prego para vocês e lhes falo que eu tive a vida totalmente alterada do curso. Eu caminhava para a minha destruição. Eu caminhava para o poço da lama do abismo. O meu destino era a morte, e morte rápida, morte certa. Eu fui confrontado com a morte não uma vez apenas, mas algumas vezes. E eu tenho a clara percepção de que mesmo no fundo da lama do pecado, Deus me protegeu diversas vezes e me livrou da morte. Eu tive balas voando para o meu rumo. Eu não tinha nada a ver com isso, mas eu estava conversando com um amigo, segurança, num posto de gasolina. Chegou um ladrão para assaltar o posto, e os dois começaram a trocar tiros, e eu estava na frente do segurança, e o bandido atirando pro segurança, e eu não recebi uma bala. O segurança recebeu uma bala, não morreu, mas foi alvejado, e eu não fui alvejado. Eu não faço a mínima ideia de como que isso aconteceu. Eu só entendo que hoje foi proteção de Deus. Mesmo eu estando em rebelião contra Deus, Deus me alcançou, porque há perdão para todos os pecados. O amor de Deus nos limpa todo mal. O coral vai cantar agora para vocês. Eu queria que você tomasse uma decisão nessa manhã, de abandonar qualquer pecado, mesmo que seja o mais difícil, porque às vezes o mais difícil é abandonar a hipocrisia, porque é muito fácil se vestir com um manto de piedade, com a sua melhor roupa, colocar um terno, uma gravata, e vir aqui para a igreja com uma aparência bela, com uma aparência de cristão, mas você talvez tenha sido o primeiro a condenar o pastor que caiu na semana passada. Sabe, ore pelos caídos, pelos feridos. Falei para os jovens hoje que tem uma frase que eu não sei se é dele. Eu procurei, não achei a referência em um texto, em um livro confiável, mas é atribuído a Gandhi a frase, que diz a frase assim, que o cristianismo é o único exército que pisa o seu soldado quando está ferido. Não deveria ser assim. Não pode ser assim, porque Cristo morreu por todos os pecados, inclusive pelo meu e pelo seu. Eu pergunto se você gostaria hoje de receber o perdão de Deus. Amém. Que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa cuidar de nós. Coral, eu vou estar orando por vocês enquanto o coral canta, e que Deus abençoe a sua decisão, que seja uma decisão para a vida eterna.
grandioso é o Senhor. É o Senhor, Santo, bondoso Deus, limpa os pecados meus, justo, sem igual. Eu sou teu. todo o céu se enche de louvor. Quando Jesus salva o pecador, Santo, bondoso Deus, limpa os pecados meus, justo, sem igual. Eu sou justo, sem igual. Eu sou o amor de Deus perdoa todo mal. Como Deus é misericordioso e bondoso. Que Deus te abençoe, que você possa ir para casa com a certeza de que o seu perdão foi apagado, o seu pecado foi coberto e a justiça de Cristo foi imputada sobre você. Não é a nossa justiça. Nossa justiça nunca passa de trapos de imundícia, como diz o profeta Isaías. Mas o Senhor nos transforma à sua imagem. Porque Ele é misericordioso, Ele é o nosso Deus. Fiquem de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelo perdão concedido nessa manhã. Querido Deus, maravilhoso, misericordioso é o Senhor. Digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor nos ama tanto, Senhor, que o Senhor esteve disposto a morrer por pecadores. Alguns porque erraram o alvo, Senhor. As fraquezas da carne, as ilusões do mundo nos desviaram do caminho, Senhor. Pai querido, alguns porque decidiram se rebelar contra Ti e declarar guerra aberta contra o céu. Mas mesmo estes, o Teu sangue os alcançou nessa manhã, Senhor, e os purificou de toda injustiça. A maldade também aqui foi perdoada, Senhor. O coração de acusação, o coração que não oferecia o perdão, está aqui hoje oferecendo o perdão, porque o Senhor o perdoou primeiro, Senhor. Pai querido, nós como cristãos temos um manto que nos vestimos, que deveria ser o manto da justiça de Cristo, mas normalmente às vezes a gente se desvia e se veste, se ultraja num manto de hipocrisia. Aparência de piedade,
nos vestimos melhor do que o outro, comemos melhor do que o outro, guardamos o sábado melhor do que o outro, não matamos melhor do que o outro, não roubamos melhor do que o outro, honramos nosso pai melhor do que o outro. Mas lá no íntimo da nossa alma a gente tem a vontade de pisotear e esmagar o outro, Senhor. O que acontece, Senhor, com o pecador? Que às vezes ele precisa se fingir de santo para se justificar. Pai querido, que toda a nossa justiça própria seja derrubada agora, Senhor, e que a sua justiça seja imputada em nós, Senhor. Perdoa a nossa hipocrisia, perdoa a nossa transgressão, Senhor. Perdoe o nosso dolo, quando temos a intenção de sermos cruéis com as pessoas. Nos ajude a amar o outro, a enxergar as diferenças e aceitar essas diferenças do outro, Senhor. Mesmo do outro que não aceitou a Ti, Senhor, nos ajude a amar o pecador que está envolto no seu pecado, para que quem sabe com o nosso amor um dia ele se caia em si e se arrependa e volte para os Teus braços de amor. Usa-nos, Senhor, como a lição bem colocou nessa manhã. Nos usa apesar de nós mesmos, para sermos parte do ministério de reconciliação, de buscar e salvar aquele que está perdido. Leva-nos para casa com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos traz de volta ao Teu colo de amor, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque hoje houve cura nesse lugar, porque hoje houve perdão nesse lugar, porque o Senhor se lembrou de nós. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Te entregamos a nossa vida. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza em paz para casa, com a certeza da salvação no coração. Vou estar à porta para recebê-los. Um abraço a todos. Thank